Glória a Deus. Tome seu assento, por gentileza. Mas, irmãos, todas as crianças, eu não sei se as crianças estão aqui, já estão lá no semear, né? Todas as crianças já estão lá. Maravilha. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Provérbios. Livro de Provérbios, capítulo de número 30. Livro de Provérbios, capítulo de número 30. Rapaz, está faltando um visitante para a cadeira branca entrar. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Provérbios capítulo 30. Eu quero ler com os amados irmãos o verso 1. Quem já tiver a Bíblia na versão internacional NVI, já vai perceber uma diferençazinha, e os meninos vão lançar depois. Primeiro a gente lê na nossa revista atualizada, depois só o verso 1 na NVI. O texto sagrado diz assim no verso 1 do capítulo 30: palavras de Agur, filho de Jaque, de Massá. Agora vá lá no verso de número 11. Há daqueles que amaldiçoam a seu pai e que não bendizem a sua mãe. Há daqueles que são puros aos próprios olhos e que jamais foram lavados da sua imundícia. Há daqueles, quão altivos são os seus olhos e levantadas as suas pálpebras. Há daqueles cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. Agora na NVI, e está aí projetado, o verso 1 diz assim: ditados de Agur, filho de Jaque, este homem declarou a Itiel e a Ucal. Nestes 4 nomes, amados irmãos, nestas 4 gerações, como nós percebemos, o que a paternidade pode causar nos filhos. E eu quero tratar à luz desse texto sobre o tema: o que estão fazendo com o que fizeram de nós. O que estamos fazendo com o que os nossos pais fizeram conosco. Jean-Paul Sartre, filósofo francês e o maior representante do existencialismo, cunhou uma verdade, a qual passo a compartilhar com os irmãos. O essencial, disse Jean-Paul, não é aquilo que se fez ao homem, mas aquilo que ele fez daquilo que fizeram dele. Dito de outra maneira, a questão não é o que fizeram com você ou de você, mas o que você está fazendo com o que fizeram de você e com você. Amados irmãos, neste texto que acabei de ler com os amados irmãos, há menção a 4 homens: Agur, filho de Jaque, Itiel e Ucal. E também esses 4 homens tipificam 4 gerações. Estes homens certamente lançam luz, no seu contexto que vou lhes expor, o que pode acontecer a gerações aqui tipificadas por Agur, filho de Jaque, Itiel e Ucal. Mas não só as heranças deixadas pelos seus pais, os legados, as paternidades falidas. O que eu quero encerrar na última parte da minha reflexão é o que nós
podemos fazer e devemos fazer com aquilo que fizeram de nós. No verso de número 11, o primeiro homem a ser mencionado, ou no caso uma geração advinda, é a geração dos amaldiçoadores dos pais. Note o verso de número 11: há daqueles que amaldiçoam a seu pai e que não bendizem a sua mãe. Quem são estes filhos capazes de amaldiçoarem seus pais e não bendizerem as suas mães? É evidente que eu não tenho a menor pretensão de exaurir todos os fatores que contribuem para que filhos, ou uma geração que se levanta de pais que contribuíram para filhos os amaldiçoarem, eu não tenho a pretensão nenhuma de exaurir todos esses fatores, mas quero lhes mostrar os principais, que levam um filho a amaldiçoar um pai e a não bendizer a sua mãe. Primeiramente, a orfandade em vida. Muitos estão literalmente vivendo um luto de pais, e especialmente de pai, quando este ainda é vivo. Pais ausentes abrem brechas para filhos os amaldiçoarem no futuro. Perder o coração de uma criança precisará de uma vida inteira para encontrar o coração, não de uma criança mais, mas de um adulto, cujas palavras de maldição e de não bendizer a mãe estão na ponta da língua. Nós sabemos, amados irmãos, pelos dados, pelas estatísticas, de que um pai ausente é a pior de todas as misérias na vida de uma criança. As estatísticas apontam que há pelo menos 7 vezes mais uma propensão ao uso de drogas ilícitas e quase 50 vezes mais propensão à violência. Pais ausentes contribuem para a cognição dos seus filhos, filhos com mau desempenho nos colégios. A orfandade em vida pode levar filhos a terem problemas seríssimos de relacionamentos em todos os aspectos e se estendendo para um futuro casamento e para, evidentemente, a reprodução de um modelo com os seus próprios filhos. A orfandade, ela é desastrosa e contribui para que filhos amaldiçoem seus pais e não bendigam as suas mães. Mas não é só isso. A rejeição familiar, e a Bíblia está repleta de filhos que foram rejeitados pelos pais. Logo no início da Bíblia, no capítulo 4, a Bíblia faz menção a um homem chamado Lameque, e este homem tem 2 filhos, um se chama Jubal e outro Jabal. E estes meninos, um vai dizer: eu quero ser como meu pai, eu quero ser um assassino, eu quero ser alguém que fere os outros, porque o pai tinha dito: eu matei um homem só porque pisou no meu pé. Já o outro diz: eu não quero ser como meu pai, e ele passa a ser um andarilho, ele passa a ser um transeunte, para dizer: pai, quanto mais longe do Senhor, melhor eu estarei. A rejeição familiar pode chegar na casa de pessoas que nós jamais imaginaríamos. Homens segundo o coração de Deus, depois de Absalão mandar matar seu próprio irmão Aminon, ele foge e vai viver 3 anos com o seu avô. Depois ele suplica para voltar e ver o rosto do seu pai, e é necessária a mediação de Joabe para que Davi abra o coração para permitir que o filho volte. Davi permite que Absalão volte, mas diz: eu não permito que ele olhe nos meus olhos, ele não vai olhar na minha cara. 2 anos se passam. Absalão está morando a 2 quilômetros do palácio real, proibido de olhar para a cara do próprio pai, não por menos,
que Absalão se insurge, passa a odiar o seu pai, e é morto e fica pendurado pelos seus cabelos numa árvore, com uma lança, com uma flecha, traspassando o seu coração. E quando Davi fica sabendo que seu filho, o primogênito até então, é morto, Davi bate no peito algumas vezes e grita a plenos pulmões: Absalão, Absalão, Absalão meu filho, Absalão meu filho, Absalão meu filho. Só que o filho está morto. Pais que não permitem o filho olhar nos olhos, filhos que não têm acesso aos pais. Jefté foi outro rejeitado não só pelo pai por ter sido filho de uma prostituta, mas rejeitado pelos seus próprios irmãos, sem direito à herança. A rejeição familiar, ela marca, amados irmãos, uma criança para sempre. Deus é conhecido como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus de vivos e não de mortos. Mas o último, Jacó, foi preterido pelo seu pai. Diz a Bíblia que Isaac amava mais a Esaú do que a Jacó. Isso abre frestas terríveis no coração de Jacó. E Jacó vai ter 12 filhos, vai gostar mais de 2 do que de 10. Tem esposas, mas vai gostar mais de uma. Amados irmãos, a preferência ou a rejeição familiar, ela pode levar, amados irmãos, a filhos amaldiçoarem os seus pais e não bendizerem as suas mães. Estas são algumas das características dos filhos que amaldiçoam pais e não bendizem suas mães. Filhos cujos pais estão vivos, mas para eles são como mortos. Filhos que rejeitados pelo próprio pai. Filhos que foram abusados pelos pais. 40%, hoje dados assustadores, 40% de algumas crianças já foram, de alguma maneira, espancadas pelos pais. 80% dos homossexuais foram abusados dentro da própria casa. E isso são dados, irmãos, não são chutes. O abuso, ele não só é sexual, ele é moral, ele é emocional, ele é psicológico, e tanto é que na lei da Maria da Penha não faz diferença nenhuma se o marido dá um tapa na cara da mulher, ou se apenas a coage, a fazer algo que ela não quer. Sabe, amados irmãos, filhos cuja orfandade é em vida, filhos que foram rejeitados. O que dizer ainda de filhos que foram rejeitados no ventre da mãe? O que dizer de filhos que tomaram conhecimento já na idade adulta, de que o pai os rejeitou e mesmo já com uma personalidade formada, não conseguiram conjugar esta dor? Já lhes falei de um dos homens mais inteligentes e um dos santos homens de Deus da nossa geração, deste tempo que se chama hoje. Eu tive o privilégio de estar com ele, e ele me disse, um homem de quase 70 anos, inteligentíssimo, uma referência para nós no mundo evangelical, no Brasil e no mundo. E ele olhou para mim e disse: Manuel, é uma dor que não tem cura. Sabe o que ele se referia? É olhar para a carteira de identidade e não ter o nome do pai, não saber quem é o pai. Antes de vir para cá, eu passei boa parte de um tempo com uma moça que eu amo demais, e eu tive o privilégio de casá-la aos 50 anos, porque ela havia rejeitado toda e qualquer possibilidade de um relacionamento. Por quê? Porque a figura de pai nunca existiu, ela não conheceu o pai. E nós tratamos, nós fomos atrás, ela reconheceu o pai já no final da vida, depois ela liberta, tratada, casou, mas aos 50 anos, ela dizia: eu não consigo, é muito mais forte do que eu. Eu falei: é mais forte que você,
mas não é mais forte do que o nosso Senhor Jesus Cristo. Não há dor que o Senhor não possa curar. Estes são alguns fatores que contribuem para filhos amaldiçoarem e não bendizerem as suas mães, amaldiçoarem pais e não bendizerem as suas mães. Agora olha o verso de número 12. O verso de número 12 fala de uma outra geração. O texto diz assim: há daqueles que são puros aos seus próprios olhos e que jamais foram lavados da sua imundícia. Esta é uma geração, amados irmãos, indiferente e insensível às coisas de Deus. Alguém que diz: eu tenho a minha própria maneira de me avaliar, a minha consciência determina para onde eu vou e o que fazer, os absolutos eu estabeleço. Amados irmãos, eis aqui uma geração indiferente e insensível às coisas de Deus, o que leva alguém a achar-se puro demais aos seus olhos. Por que alguns não conseguem aceitar Jesus como o único suficiente Salvador? Porque dizem: eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca fiz mal a ninguém, eu sou bom demais. Como o jovem rico, todas estas coisas tenho observado desde a minha infância, só não observou o primeiro mandamento, a amar a Deus sobre todas as coisas. Sabe, amados irmãos, não são poucos desta geração que estão dentro da igreja, que não aceitam serem corrigidos, que não aceitam serem exortadas, são puras aos seus próprios olhos, e há algumas características que advém de paternidades falidas também. A primeira delas é a ausência de referenciais. Quando os pais não são referenciais de vida, os filhos que se levantam com seus próprios padrões, estabelecem os seus próprios padrões. Pais profanos, famílias desintegradas geram filhos cujos padrões são ditados por eles mesmos. A sua religiosidade é particular. Eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor, eu tenho meu código de conduta, eu sou puro aos meus próprios olhos, quando a Bíblia diz que não há um justo, sequer um só, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, separados, arruinados, destinados para a perdição eterna. Mas estes que não tiveram referenciais dentro das suas próprias casas, eles estabelecem seus códigos de conduta. Por quê? Porque não tiveram pai para dizer, como Pedro e João dizem lá em Atos capítulo 3, verso 1, olha para nós, o pai e a mãe dizendo: não olhe para fora, olhe para nós, olhe para mim como pai, olhe para mim como esposo, olhe para mim como adorador. Amados irmãos, quando faltam referenciais, não faltam filhos profanos, que estabelecem seus próprios códigos de conduta. E hoje isso tem uma expressão que é comum: nada a ver. Nada a ver é alguém que se acha puro aos seus próprios olhos. O que não receberam dos pais tentam compensar com o pecado. Essa geração, amados irmãos, é marcada por pessoas que vivem na imundícia, como diz o texto sagrado, e se acham puros. Sou puro demais aos meus olhos, mas vivem na pornografia, vivem no adultério, vivem com negócios escusos, vivem com pessoas que andam na contramão da vontade do Senhor. Eu sou puro, mas olha os relacionamentos. Eu sou puro, mas estou no chiqueiro, como o filho pródigo. Sabe, amados irmãos, essa geração de pessoas que se acha muito boa, pura demais, é fácil, são ávidos, rápidos, ligeiros para enxergar pecado na vida dos outros, mas são letárgicos, são cegos para enxergar no poço de imundícia onde eles mesmos se encontram.
são puros aos seus olhos, mas estão mergulhados na imundícia. Eu não vou naquela igreja porque eu ouvi falar que tem um irmão que adulterou, mas é um profano, é um consumidor de pornografia, puro aos seus olhos, mas mergulhados na imundícia. Esta é a geração indiferente e insensível às coisas de Deus. Esta geração é marcada por pessoas que projetam para os outros a falência dos seus próprios pais. Já está constatado de que a ausência paternal, ela acaba projetando para o mundo espiritual a figura do Pai eterno. Pessoas que não tiveram, e eu compartilhei isso na vigília de oração. Eu passei quase 40 anos da minha vida, sabe o que é isso? 40 anos, vivendo uma dor dilacerante que eu não sabia como, porque não havia uma dependência tão genuína de um pai, como disse hoje o pastor Marcos, e isso está estendido em vários livros. Uma figura de confiança, quando o pai levanta e joga a criança para os ares, e a criança não tem problema, porque sabe que o pai vai agarrá-la, não vai deixá-la machucar, não vai deixá-la cair. E eu tinha muita dificuldade de ser essa criança, e foi num ambiente de cura, que eu percebi algo que estava lá na minha infância. Eu nasci numa cidade chamada Ipaporanga, no interior do Ceará, e naquela época em que a seca devastava famílias, meu pai foi buscar a melhor sorte no Rio de Janeiro, e naquela ocasião eu jogava com bola de meia, era uma criança, 6, 7 anos, e a gente fazia bola de meia. Bola de meia, você pegava uma meia rasgada, que não tinha mais uso, e você ia colocando pano, resto de pano, e ia dobrando, e virava uma bola de pano, e era ali com que nós jogávamos, e eu era o melhor entre eles. E meu pai, quando foi, eu disse: pai, me dê uma bola, e ele disse: meu filho, assim que eu chegar lá, eu compro uma bola e mando para você. E numa cidade muito pequena, hoje ela é uma metrópole, Ipaporanga, mas é metrópole hoje, com 11 mil habitantes. Imagine, há mais de 40 anos atrás, quase 50 anos atrás. E todas as pessoas que chegavam do Rio, São Paulo, porque todos iam ou para Rio ou para São Paulo, eu ia lá porque era uma festa, era uma novidade na cidade, quando alguém chegava, fulano chegou, então era aquela, a gente ia ver as roupas, a maneira de falar, o penteado, então era uma coisa, era uma novidade, e eu perguntava: você viu meu pai? Meu pai mandou a bola, e não foram poucas as vezes que eu ia e voltava decepcionado, porque aquela promessa que meu pai fez nunca cumpriu. Meu pai morreu, e eu não ganhei a bola dele. Ele provavelmente esqueceu, provavelmente ele nunca lembrou, esqueceu, mas isso eu projetei para a figura do Pai eterno, e não foi fácil depois resgatar isso e dizer: pai eterno, meu papaizinho, meu papaizinho, meu aba, meu pai foi um homem especial, mas ele esqueceu de uma promessa e não cumpriu. O Senhor nunca vai esquecer das promessas que o Senhor fez para mim, que o Senhor prometeu para mim, o Senhor vai cumprir. Mas sabe, amados irmãos, esta geração insensível às coisas de Deus transfere para Deus, e eu não era convertido, meu pai não era convertido. Essas pessoas estão representadas aqui pela mulher adúltera, no verso de número 20, porque você vai ver no verso de número 20, um exemplo que o texto vai trazer, quando diz assim: tal é o caminho da mulher adúltera, come, limpa a boca e diz: não cometi maldade. Insensíveis. Mas sabe, amados irmãos, há uma terceira geração que se levanta, uma geração, como está no verso de número 13, dê uma olhada no verso 13, há daqueles que são altivos, orgulhosos, são os
Quão altivos são os seus olhos e levantadas as suas pálpebras. Gente orgulhosa, gente que só olha para si mesma. Estes fazem parte de um nicho antropocêntrico que só vêem eles e mais ninguém. Amados irmãos, essa é a geração orgulhosa e autossuficiente. É a geração da compensação. Por que compensação, pastor? Porque geralmente, amados irmãos, eu não vou ser como meu pai, como Jubal. Ele foi pobre, eu serei rico. Pisaram nele, mas não pisarão em mim. Eu não tive nada, mas eu terei tudo. Nunca me deram nada, eu também não vou dar nada. Não me ajudaram, eu também não ajudo ninguém. Sabe, amados irmãos, esta geração enxerga o outro como um rival, como um concorrente. A ausência de irmandade e fraternidade são características latentes desta geração. As pessoas são vistas apenas como meios para alcançar seus próprios fins. As pessoas são coisificadas e coisas personificadas, ou seja, coisas têm mais valor do que gente. É uma geração marcada pelo individualismo e o egoísmo. Só conseguem conjugar o verbo na primeira pessoa do singular. Sabe, amados irmãos, esse grupo está representado e muito bem representado pelas irmãs sanguessuga. Olha o verso 15, o que diz aí? Verso 15: a sanguessuga tem duas filhas, a saber, Dada. Dodô não, Dada. Esta é essa geração egoísta que diz: só eu, é para mim, mais ninguém. A sanguessuga tem duas filhas, a saber, Dada. Há 3 coisas que nunca se fartam, sim, 4 que não dizem basta. Elas são a sepultura, a madre estéril, a terra que não se farta de água. São pessoas insaciáveis. Sonharam com uma casa maior, já tem, mas não é mais a casa, agora é o condomínio. Agora não é o condomínio, agora vou lá pegar um submarino para descer 3.000 metros, eu tenho alguma coisa para preencher esse vazio. A sanguessuga tem 2 filhas, Dada, e elas são como a sepultura, nunca se fartam. É a madre estéril que nunca se farta de ter filhos, como Raquel, quando pediu um filho e não se fartou, e disse: dá-me filho, senão morro. Veio o segundo e ela morreu. Insaciáveis. Uma geração insaciável que não consegue se contentar com o que tem. Quando Paulo diz: olha, se você tiver o que comer e o que vestir, já coloque o sentimento de contentamento para ser aflorado. Essa é uma geração, amados irmãos, orgulhosa e autossuficiente. Uma geração que entroniza o eu, só querem saber de si. Às vezes nós vemos isso nos pequeninos, que são incapazes de compartilhar um brinquedo. A sanguessuga tem 2 filhas, Dada, e elas são como a sepultura, nunca se farta. É como a terra seca, que quanto mais água bate, mais quer, mais quer. É como uma mulher estéril que agora pode ter filhos enquanto eu puder. E lembre-se que nós estamos falando de uma sociedade patriarcal. Hoje algumas não querem de fato ter, por outras razões, que não convém aqui mencionar. Mas a última geração, amados irmãos, é uma geração que talvez tipifique melhor essa nossa própria geração. Verso 14: há daqueles cujos dentes são espadas, e cujos queixais são facas, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens.
Essa, amados irmãos, é uma geração enferma, uma geração doente, uma geração que fere com palavras, que fazem da língua espadas pontiagudas. É uma geração, amados irmãos, cujas pessoas, sem saber, estão reproduzindo os berros, os gritos, os palavrões dos pais que passaram a vida ouvindo, um modelo herdado pelos pais. As palavras, amados irmãos, como nós sabemos, e Jesus diz, representa aquilo que está dentro do coração. A boca fala do que está cheio o coração. Gente que fere com palavras, gente que fere com ações, pessoas insensíveis à dor, cravam os dentes no próximo e não agonizam, não se permitem sentir dor. Essa, amados irmãos, é uma geração enferma, é uma geração doente, uma geração que machuca, uma geração que não consegue sentir dor, como é a parábola do bom samaritano. A despeito de serem religiosos, não conseguem sentir a dor de alguém que está tão próximo. Uma geração, amados irmãos, que as palavras, algumas as ocultas, machucam. É uma geração, amados irmãos, avessa a relacionamentos. Ninguém chega de perto de mim, porque as garras levam as pessoas para longe, os dentes caninos. Em Atos capítulo de número 7, a partir do verso 55, é dito que no final do discurso de Estevão, aquelas pessoas ficaram com tanto ódio do que Estevão estava pregando, e Estevão estava apenas apresentando Jesus, e diz o texto sagrado que aquelas pessoas rinhavam os dentes como animais ferozes, e avançaram para Estevão como felinos, e despedaçaram Estevão com pedras, riavam os dentes com animais, religiosos, gente de igreja. Essa é uma geração enferma, uma geração que faz das armas as espadas, as palavras os dentes, não permitem aproximação. Esta geração está representada no verso 33, dê uma olhada no verso 33, o texto sagrado diz assim: porque o bater do leite produz manteiga, e o torcer do nariz produz sangue, e o assolar a ira produz contenda. São essas pessoas que têm prazer em fomentar intrigas, rixas. Mas eu quero concluir, amados irmãos, com algumas considerações e aplicações, porque não são esta geração, as gerações não se encerram aqui, porque a Bíblia vai falar de uma última geração, e nós cantamos aqui, uma geração eleita, louvado seja o nome do Senhor, uma geração eleita que você faz parte, uma geração eleita, que você não vai reproduzir um modelo de filhos que amaldiçoam pais, de filhos indiferentes e insensíveis às coisas de Deus, que estabelecem seus próprios padrões de conduta, a sua própria religiosidade. Há uma geração eleita que está longe de ser uma geração orgulhosa e autossuficiente, mas uma geração que depende do seu papaizinho celestial. Não uma geração enferma que machuca e não sente dor, mas uma geração que sente a dor do próximo, que chora com os que choram. Essas são algumas marcas distintivas, amados irmãos, da geração eleita. Mas o que eu queria que você pensasse agora, eu vou fazer algumas perguntas, e as perguntas são absolutamente retóricas, ou seja, você já sabe a resposta. O que você está fazendo com aquilo que fizeram de você?
É possível que você talvez nunca tenha recebido um beijo, um abraço do seu pai. É possível que você tenha experimentado um tapa na cara que demorou muito tempo para ser esquecido. É possível que você tenha lembranças agudas dos abusos do pai, e eu não me refiro a abusos sexuais, mas o abuso de autoridade, abuso de poder. Cala a boca, você não pode falar, é do meu jeito, você não tem voz. A questão não é o que fizeram com você, a questão é o que você vai fazer com o que fizeram com você. Amados irmãos, que geração te representa nesta noite? Que geração está mais próximo do que é você a partir dos teus pais, do que você recebeu deles? Você faz parte dessa geração que amaldiçoa pai e mãe? E alguém pode dizer, mas eu nunca amaldiçoei meu pai e minha mãe. Mas é possível que você nunca o reconheceu como pai. Orfandade em vida, característica. É possível que alguns nem tenham dito, nunca tenham dito, eu te amaldiçoo e eu não te bendigo, minha mãe. Mas olha, eu encontrei outras pessoas que fizeram às vezes de pai, honra para ti nada. É possível que alguns tenham sofrido abuso de todas as naturezas dentro da própria casa. A questão não é o que fizeram com você, é o que você vai fazer com o que fizeram contigo. É possível que alguns talvez façam parte de uma geração insensível, de uma geração, amados irmãos, alheia às coisas de Deus, gente que estabelece seu próprio padrão de conduta, que são puras aos seus próprios olhos, mas são mergulhados na imundícia, gente que é ávida para enxergar o pecado na vida dos outros, mas não consegue enxergar os pecados na própria vida. Enxerga o argueiro no olho do irmão, mas esquece de ver a trave que está dentro do seu próprio olho. Uma religiosidade falseada, teatral. Que geração nos representa nesta noite? Uma geração autossuficiente, arrogante, porque meu pai é isso, é aquilo, ou porque ninguém me ajudou e eu conquistei e agora cada um por si. Gente arrogante, presunçosa. Aqui mesmo no livro de Provérbios, capítulo 6, o texto sagrado vai dizer que 6 coisas o Senhor detesta e a 7ª ele abomina. A primeira da lista, olhos altivos, presunção, arrogância. Quando Deus olha para um arrogante, a primeira coisa que Deus lembra é do diabo, porque ele foi orgulhoso desde sempre. Desejou ser Deus. Todo orgulhoso lembra o diabo em sua essência. Que geração nos representa, amados irmãos? Uma geração doente, que machuca os outros e não sente a dor, que aponta os caninos para o irmão, que aponta as garras e não aceita a aproximação, porque você nunca foi abraçado pelo seu pai, porque você nunca foi beijado pelo seu pai. Eu já lhes contei e não canso de repetir, e é uma luta titânica dia após dia, de ser um pai melhor, de ser um marido melhor. Eu estava vindo para cá, e a Adriana usou um condicionador diferente, ela fez uma combinação, não sei se só a Adriana faz isso, mas usou um shampoo, eu não sabia, tem um shampoo que combina com um condicionador, então você tem um shampoo e tem um condicionador, então se usou o shampoo tem que ser o condicionador igualzinho, porque se combinam, eu não sabia, mas tem. A Adriana fez algo inédito, ela descombinou, então ela usou um shampoo e usou um condicionador de outra marca, e ficou com um cabelo esvoaçante, aquelas atrizes de Hollywood. E aí vindo para cá ela disse, meu amor, olha meu cabelo, aí eu fiz assim, e ela disse, faz um carinho, aí eu fiz, e ela falou para Emanuele, olha como é que ele faz carinho, e eu disse, meu Deus, daqui a pouco eu vou estar falando sobre isso. É uma luta titânica.
É possível que muitos de vocês vieram acariciando a esposa até chegar na igreja. Não é tão fácil para mim. Não foi fácil para mim, depois de namorar 10 anos e ter 23 anos de casado, acostumar a dizer eu te amo. Nunca ouvi isso. Mas nós estamos aqui para dizer que Jesus pode mudar a nossa história. Jesus chama João e Tiago de Boanerges, filhos do trovão, uma referência ao temperamento deles ou do próprio pai. Um homem austero, que só falava aos gritos, por isso filho do trovão, é aquele cara que só falava aos gritos com os filhos e com os empregados. Mas um dia João teve uma experiência com Jesus, e aquele que foi um dia chamado de filho do trovão, passou a ser conhecido como o apóstolo do amor. Não importa o que fizeram com você, importa o que você vai fazer com o que fizeram contigo, e Jesus pode mudar a tua história. É possível que haja aqui alguns Boanerges, é possível que alguns aqui tenham ainda traços repetitivos de um padrão de comportamento herdado do pai, mas nesta noite, pelo poder do Espírito Santo de Deus, na autoridade do sangue de Jesus, como Ele está trabalhando na minha vida, está me tornando um marido melhor, um marido mais amoroso, e daqui uns dias eu vou estar abrindo o carro para minha mulher entrar. Eu passei quase 10 anos para mandar o meu primeiro buquê de flores para minha esposa. E quando o pastor Marcos ontem disse que mandou um buquê para a filha dele, eu quase me lasco de chorar. Irmãos, lascar é um termo teológico do Ceará, não se incomode não. Como mexeu comigo. Eu nunca mandei um buquê de flores para minha filha, mas vou mandar em nome de Jesus. Jesus, Ele muda a nossa história. Itiel e Ucal foram atrás de Agur, para aprender e não reproduzirem um modelo de falência herdado pelos seus pais. É possível mudar. Nesta igreja linda como está hoje, eu tenho certeza que existem padrões, modelos de homens, de maridos aqui. Eu já identifiquei alguns que são referenciais para mim. E eu queria, em nome de Jesus, que nesta noite você saísse daqui compromissado a ir atrás de alguém para te ajudar nesta caminhada, como eu tive pessoas que me ajudaram e continuam me ajudando. Como alguém desta igreja que me estimulou a tirar momentos com a Adriana, viajar sozinho com ela. Nunca fiz isso, mas nunca viajamos sem um e o outro, sempre juntos. Mas com a Manu, depois de 20 anos, sempre nós três. Com menos de um mês de nascido, Emanuele já caminhava conosco. Eu queria, em nome de Jesus, que Deus levantasse Itiéis aqui nessa igreja, para você procurá-los e aprender com eles. Sabe, irmãos, para concluir, eu não sei como foi teu pai, sei como foi o meu, não sei como foi tua mãe, sei como é a minha mãezinha, antes e depois de convertida. Mas agora, a Bíblia diz, em 1 de Pedro, que nós temos uma natureza divina. Nós agora podemos chamar Deus de papai. A Emanuele, quando era criança, me chamava de Pito, depois passou a chamar de pai.
mas quando ela me chama de papai, as pernas bambeiam. Quando ela fala papai, mexe com as minhas emoções. Você pode nesta noite, por meio de Jesus Cristo, porque João 1,12 diz: veio para que eram os seus, e os seus não os receberam, mas a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Você hoje pode sair daqui, não como o filho do trovão, você pode sair daqui hoje, como um filho de Deus, para Ele começar uma nova história. A Adriana sabe o que significa quando a gente canta essa música, uma nova história, o que ela significa para mim. Uma nova história pode começar hoje. Eu não me envergonho das minhas falências, porque todas já foram colocadas na cruz do Calvário. E eu queria nessa hora convidar você que de alguma maneira se identificou com uma destas gerações. Ei, mas escute, elas não dizem respeito a você, porque em Cristo Jesus nós somos geração eleita. Nós vamos cantar esta música de novo, porque é a música tema do nosso congresso. Nós somos geração eleita. Em Cristo Jesus a nossa história foi mudada. E à medida que nós estivermos cantando, e eu já estou aqui, eu quero chamar pais, eu quero chamar filhos, para termos aqui um momento. Lembre-se do que eu disse, foi num momento como esse que Deus trouxe à memória uma falência minha, de uma criança que o pai esqueceu de dar uma bola, e eu projetei isso para Deus durante muitos anos, mesmo como pastor e pregador. Nessa noite pode haver cura, e eu creio que haverá para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, nós vamos cantar geração eleita, e nada e nem ninguém pode nos parar. O teu passado não pode te parar, a tua paternidade falida não pode parar, mas hoje o que pode parar é uma maldição sobre sua casa, e um modelo que está sendo já reproduzido. Nesta noite isso pode ser quebrado em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não vai chegar aos teus filhos. Uma geração que amaldiçoou teus pais não vai se levantar a partir de você. Uma geração indiferente e insensível às coisas de Deus acabou em Cristo Jesus. Uma geração orgulhosa e autossuficiente acabou em nome de Jesus. É tudo novo na tua vida, é tudo novo a partir de você, é tudo novo sobre os teus filhos e tuas filhas. Uma geração enferma, doente, acabou em nome de Jesus. Se você acredita nisso, se coloque em pé, em nome de Jesus. Eu já estou aqui, irmãos, eu já estou aqui, porque essa palavra veio primeiro para mim, e a gente vai estar cantando aqui, e você pode se juntar a mim aqui, e dizer assim: olha, acabou, em Cristo Jesus, uma nova história está sendo construída na minha vida e através da minha vida. Nós vamos cantar geração eleita, porque agora você faz parte dessa geração eleita em Cristo Jesus. Esta geração eleita não vai ser, como diz lá Malaquias capítulo 2, não será uma geração que o Deus rejeitou, mas uma geração que Deus chamou para si. São teus filhos, são tuas filhas. Cante e venha aqui, em nome de Jesus. Doutor Eduardo, vem aqui, doutor Eduardo. Marcelo, pastor Reovaldo, os líderes da igreja, venham aqui, venha abraçar alguém, venha dizer assim: você não teve pai, você vai receber um abraço de um irmão que vai morar contigo no céu. Eu perdoo meu pai pelo que ele fez, eu não vou reproduzir este modelo, em nome de Jesus. Se é esse seu desejo, vem aqui, eu quero orar por você. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor, bendito seja o nome. A minha geração não será doente,
a minha geração, os meus filhos farão parte de uma nova história. Venha colocar teus filhos no altar do Senhor em nome de Jesus. Venha agora dizer: Pai, me perdoa pelo pai que eu fui. Essa é a hora de você, pai, vir aqui e dizer, como eu estou dizendo: Deus, me perdoa por não ter sido um pai tão presente na vida da minha filha. Me perdoa, pai, por eu não ter sido um pai que abracei mais e beijei mais a minha filha. Em nome de Jesus, essa é a hora de você vir aqui pedir perdão como pai, para que Deus abençoe a tua geração que se levanta a partir de você. Você, filho, que tem mágoa do teu pai, que amaldiçoou teu pai um dia, você que desejou a morte do teu pai ou da tua mãe um dia, vem aqui, eu quero orar por você em nome de Jesus e quebrar essa maldição na tua vida, quebrar essa maldição na tua casa, na tua família. Louvado, exaltado, glorificado seja o nome do Senhor. Eu convido você, filho, vem aqui. Eu perdoo meu pai, eu perdoo minha mãe. A minha mãe não me quis, o meu pai me rejeitou. A minha mãe quis me abortar, o meu pai não me quis, eu fui rejeitado. Mas eu perdoo, porque o meu Pai Celestial me adotou. Em Cristo Jesus eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Vem aqui. Jesus é poder. Você, filho, que tem alguma mágoa do seu pai, hoje à noite, de você colocar isso no altar do Senhor, se liberte, porque senão você vai reproduzir esse modelo. Essa dor que você está sentindo, um dia teu filho vai sentir. Em nome de Jesus, vem aqui e diga: eu perdoo meu pai, eu perdoo meu pai pelo que ele fez, eu perdoo a minha mãe pelo que ela fez. Eu não vou amaldiçoar meu pai e minha mãe, e se um dia eu fiz, eu preciso peço perdão nesta hora. Eu coloco meu pai e minha mãe no altar do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor, santo é o nome do Senhor. Temos o teu nome, geração eleita, Filho de Deus. Onde havia morte, agora vejo vida. As promessas de Jesus pra mim são vida eterna. Destruir as obras do inimigo. Não te falta poder, não te falta poder. Onde está, ó porta, o teu guardião? Que Jesus é poder, que Jesus é poder. Somos o teu povo, temos o teu nome, geração eleita, filhos de Deus. Onde havia morte, agora vemos vida. As promessas de Jesus pra mim são vida eterna. Aleluia, Senhor. Pai, eis aqui os teus filhos, ó Deus, eis aqui as tuas filhas, eis aqui pais como eu, ó Deus, eis mães aqui, ó Deus, colocando diante do Senhor os seus pais, as suas mães. Senhor, nós declaramos neste momento, ó Deus, um espírito de honra em filhos para com os pais. Senhor, em nome de Jesus, restaura paternidades nesta noite, ó Deus, em nome de Jesus. Que toda, ó Deus, questão de abuso nesta noite seja, em nome de Jesus, perdoada, anulada e cancelada em nome de Jesus. Que filhos que um dia amaldiçoaram seus pais e não bendisseram as suas mães, em nome de Jesus, perdoa nesta noite, ó Deus, e se levante, ó Deus, uma geração abençoadora de pais,
uma geração que honra pai e mãe. Ó Deus, em nome de Jesus, se há filhos aqui, ó Deus, machucados com seus pais, cujas heranças falidas estão, ó Deus, latentes ainda, em nome de Jesus, derrama uma unção, ó Deus, especial da parte do Senhor. Nós somos filhos, nós somos uma geração eleita, ó Deus, em nome de Jesus, os nossos filhos não vão reproduzir um modelo falido, os nossos filhos são herança do Senhor. Nós saímos desta noite, ó Deus, nessa noite, compromissados, ó Deus, em restaurar a paternidade. Nós saímos daqui, ó Deus, compromissados em dizer: papai, mamãe, eu te abençoo. Meu pai, eu louvo a Deus pela tua vida. Minha mãe, eu te bendigo, porque do teu ventre o Senhor me trouxe a existência. Louvado, exaltado, glorificado seja o nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o nome do nosso Deus. Tome seu assento, por gentileza. Não terminou ainda não, irmãos. Em nome de Jesus. Eu sei, está quente, eu estou aqui pingando suor também. Por enquanto, daqui um dia